Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit-Ser Fé, Escola Bíblica. Caso você deseje, você pode acessar este comentário e as referências das obras consultadas em PDF no site do canal. E utilizar também os nossos infográficos para dinamizar as suas aulas. Também oferecemos lições especiais para crianças e juniores. O link está na descrição deste vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é a centralidade de Cristo. Na aula de hoje, a lição de número 4, vamos abordar o tema Um repouso para o povo de Deus. Na lição anterior, refletimos sobre a superioridade da obra de Cristo sobre Moisés e a antiga aliança. Deste modo, o autor nos adverte que não devemos ser indiferentes a essa tão grande salvação. Refletimos também sobre a necessidade de exercer a nossa fidelidade a Deus na geração em que vivemos como testemunho, veja, para as próximas gerações. Por fim, mostramos que nossa peregrinação neste mundo não pode ser uma motivação para esmorecimento na fé. Porém, o autor de Hebreus leva adiante a comparação com Moisés no capítulo 4. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, ela continua implicitamente do capítulo 4, do verso 1 até o 10, onde a incapacidade de Israel de entrar na plenitude das bênçãos que Deus tinha preparado para a nação, bem como a incapacidade de seus líderes, nesse caso Moisés e Josué, de conduzi-los a tal plenitude, apontam para a superioridade de Cristo, pois ele tornou tais bênçãos completamente disponíveis para aqueles que perseveram na confiança nele. O conceito de descanso aqui adotado combina a interpretação mais restritiva, que iguala descanso com a manifestação terrena do reino. Veja, com a visão geral de que ela aponta para a vida de fé e descanso em relação às obras como o meio de salvação. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Hebreus, capítulo 4, verso 9 a 11. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como de Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O autor de Hebreus chama a atenção no capítulo 4, verso 7, a exortação como palavra-chave hoje, do verso 7 do Salmo 95. Para Richard Phillips, o autor diz que este termo se aplica aos seus leitores do século I, como fizeram os leitores de Davi 1000 anos antes, exatamente como se aplica ou aplicou a geração do Êxodo a que ele se refere. Hoje é o tempo quando a promessa que todos os fiéis entrarão no descanso do Senhor encontra-se ainda aberta e disponível. Hoje, nesse sentido, é nosso tempo mais do que foi para eles. O cenário, como vimos nos estudos anteriores, é o êxodo de Israel em sua jornada no deserto. Essa geração foi reprovada no teste, queixou-se e desobedeceu a Deus. Não se voltou para ele em termos de fé
e, como resultado, não entrou no descanso de Deus, isto é, na terra prometida. O autor de Hebreus enfatiza: vocês precisam perceber que estão na mesma situação. Suas provações são como a deles. Como você responde a elas determina se você entrará ou não na salvação de Deus. Essa é a visão da história da salvação na carta aos Hebreus. Na medida em que podemos dizer a questão é a salvação, estamos essencialmente no mesmo cenário histórico dos israelitas. Na lição de hoje, refletiremos que a fé é o que traz sentido a expressões de culto. Refletiremos também que é por meio da fé que podemos entrar no descanso de Deus por meio de Cristo. O começo do capítulo 4 da carta aos Hebreus é uma conclusão do capítulo 3, em que o autor relembra o triste fim da geração dos filhos de Israel que saíram do Egito, após as incontáveis manifestações do poder de Deus. O autor faz questão, veja, de destacar que ao longo da peregrinação, o povo de Israel sempre se mostrara insubmisso e rebelde, justamente por conta da incredulidade nos seus corações. Por outro lado, o autor da carta exorta os irmãos de sua geração e, consequentemente, nós também, a não incorrermos no mesmo erro. Logo no primeiro versículo, ele expressa que uma vez que nos foi dada ou foi deixada uma promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado, veja, para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la. Com isso, o autor deseja nos indicar um dos argumentos mais importantes da carta, que é introduzido aqui e será retomado de forma belíssima no capítulo 11. A fé é o que traz sentido do relacionamento com Deus. Isto é, o povo de Israel no passado não obteve a promessa de descanso na terra prometida porque faltou-lhes a fé necessária para confiar nas promessas do Senhor. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Pois bem, para o teólogo Kistemaker, tanto para os israelitas, a caminho da terra de Canaã, para Davi, que compôs o Salmo 95, para o escritor de Hebreus e seus leitores, e para nós hoje, a promessa de Deus é firme e atravessa os séculos. Isso não significa, no entanto, que Deus está obrigado a cumprir sua promessa quando há falta de fé. Quando o homem falha com Deus ao não crer, veja, em sua palavra, Deus transforma então a promessa numa ameaça e maldição, como fez durante a jornada dos israelitas no deserto. O que então o escritor de Hebreus sugere quando diz aos seus leitores que eles têm a promessa de entrar no descanso de Deus? A resposta deve ser que a ideia de descanso tem um significado muito maior, quando a palavra descanso foi usada pela primeira vez, referia-se à entrada em Canaã. O conceito incluía o descanso dos israelitas da perturbação dos inimigos dos países vizinhos.
espiritualmente, refere-se à vida abençoada que é passada em harmonia com a lei de Deus. Quando Davi falou de descanso, ele vivia em segurança em seu palácio em Jerusalém. Para os receptores dessa epístola, o termo descanso tinha um significado espiritual. De fato, é por meio da fé em Deus e em suas promessas infalíveis que todas as expressões de culto fazem sentido. Que sentido haverá em nós nos reunirmos como congregação se não formos unidos por meio da fé em Jesus e em suas promessas? Exceto Josué e Calebe, o povo de Deus no passado não entrou no descanso, isto é, na terra prometida. Não porque deixaram de receber a revelação de Deus ou provas do seu poder. Não. Ou ainda por não saberem sobre como adorar ao Senhor com a expressão de culto adequada para aquele momento. Mas perderam a promessa porque não tiveram fé. Portanto, a fé é imprescindível para adorar a Deus e tomar posse de suas promessas. A propósito, lembramos que o culto da antiga aliança acontecia no 7º dia da semana, pois foi no dia 7º que o Senhor descansara das suas obras, segundo o relato do livro de Gênesis, capítulo 2, verso 2. Desse modo, o autor da carta aos Hebreus faz um paralelo entre essa passagem e aquela, já mencionada na lição anterior, do Salmo 95, especialmente os versos 7, 8 e o verso 11, os quais são uma conclamação, veja, a adorarmos ao Senhor. À luz deste paralelo, podemos concluir que adorar verdadeiramente a Deus é descansar em seu poder e em suas promessas. E isso acontece pela fé. Ora, é por meio da fé que obtemos o descanso em Deus. O autor mostra que mesmo a geração que tomou posse da terra prometida, liderada por Josué, não conseguiu experimentar verdadeiramente a paz que tanto esperavam. Isto porque eles esperavam o descanso em termos meramente terrenos. Mas, na verdade, o descanso se aplicava à confiança em Deus e em seu poder. Com efeito, esse descanso só se torna possível por meio daquele que realmente entrou no santuário eterno de Deus e descansou de suas obras, da mesma forma como Deus, o Pai, havia descansado das suas próprias obras, conforme o relato de Gênesis. Assim, Jesus, o Filho perfeito de Deus, depois de consumar a sua obra completa com a sua morte na cruz, ressuscitou e voltou para o Pai. Quem crê em sua redenção, veja, tem acesso ao descanso de Deus, um tipo de descanso muito diferente daquele que fora entendido pelos antigos israelitas. Um descanso neste mundo de dores e sofrimentos não é possível. Portanto, o verdadeiro descanso é aquele em que o crente deposita total e completa confiança em Cristo, em sua promessa de vida eterna. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 4, verso 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Segundo o comentário expositivo Ragnus, embora a salvação não seja recebida pelo esforço das obras, mas sim pela graça mediante a fé, aqueles que receberam a salvação precisam se esforçar para entrar no descanso de Deus. A palavra grega traduzida aqui por esforcemo-nos significa ser diligente, apressar-se, estar alerta. É claro que o esforço aqui referido é o esforço da fé. A salvação é de graça, mas permanecer nela exige esforço. Para Kistemark, durante todo o período no qual os israelitas tiveram as boas novas pregadas a eles, eles se recusaram a aceitá-la pela fé. Sua recusa não foi uma reação momentânea, mas uma reação ou rejeição contínua da palavra falada e escrita de Deus. Deus cumpre suas promessas. A gente precisa lembrar disso. Mas somente naqueles que aceitam sua palavra pela fé e confiam, veja, seja como Josué e Caleb, ou uma alma que descansa em Jesus. Ninguém entre os israelitas poderia completar a jornada no deserto e entrar na terra prometida, exceto aqueles que demonstraram uma fé verdadeira em Deus. E ninguém entrará no descanso eterno de Deus, a menos que sua fé seja colocada em Jesus, o Filho de Deus. Pois bem, à luz dessa tão grande verdade, devemos nos perguntar se realmente nossa esperança está firmada no Senhor e em suas promessas. É muito comum buscarmos soluções frágeis para resolver os problemas que roubam a nossa paz. Porém, essas soluções, além de não resolverem, ainda aumentam a ansiedade e a angústia no coração. Entretanto, uma vez confiada a nossa vida a Deus, podemos experimentar a sua paz e descanso, não pelos nossos próprios méritos, veja, mas pelos méritos de Cristo, que consumou a sua obra e entrou primeiramente e para sempre no descanso de Deus. Com efeito, é nesse descanso que o crente deve depositar sua confiança. No verso 11 do capítulo 4, o autor da carta aos Hebreus nos exorta a esforçar por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Isto é, a exortação diz respeito a não seguirmos o mesmo exemplo de incredulidade dos filhos de Israel no passado, quando por desobediência e incredulidade não tomaram posse da promessa de Deus. Precisamos crer que a promessa de Deus não muda. Por sua vez, uma vez confiante na promessa de Deus, o crente tem a convicção do cumprimento das suas promessas, mesmo que ele não consiga enxergá-la fisicamente. O teólogo Richard Phillips diz que a incredulidade está na raiz de todo pecado. Em contrapartida, é a crença em Deus que gera em nós a obediência a Ele. Noé é um bom exemplo. Ele creu quando Deus predisse o dilúvio. E foi por sua crença que Noé prosseguiu na construção da arca. Veja, mesmo não tendo sinais que a chuva haveria de cair. Por outro lado, porque os israelitas jamais chegaram a conhecer a Deus e não acreditaram em suas promessas, eles se rebelaram contra ele e pecaram no deserto. O problema da fé versus incredulidade encontra-se no centro de cada problema espiritual. Observe que a falta de evidência não é a causa da incredulidade.
Esses israelitas tiveram todas as evidências que alguém poderia querer. Mas, porque seus corações eram duros, a evidência não resultou em fé. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Segundo Kistemarker, no 3º capítulo de sua epístola, o escritor de Hebreus faz uma longa citação do Salmo 95 e fala dos descrentes que foram amaldiçoados por Deus e morreram no deserto. Embora o autor fale de descrentes no capítulo 3, ele se dirige aos crentes no capítulo 4. A admoestação no capítulo 3, verso 12 ao 14, é agora resumida e substancialmente aumentada no capítulo 4, do verso 1 ao 11. A questão levantada é esta: a promessa de entrar no descanso de Deus que foi dado aos israelitas, se lembra? Mas perdida por causa da descrença, ainda é válida nos nossos dias? O que você acha? A resposta é um sonoro sim. A mensagem de entrar no descanso que Deus promete é a mesma e ainda exige aceitação pela fé. A certeza é que nós que cremos entramos ou entraremos no descanso. Você pode conferir isso em Hebreus capítulo 4, verso 3. O autor da carta aos Hebreus prossegue argumentando, mostrando que certamente essa passagem tem significados muito relevantes. Em primeiro lugar, significa segurança. Podemos confiar em Deus e descansar, porque a sua palavra é fiel e poderosa. Assim, não há razão, veja, para não crermos em Jesus e não esperarmos nele. Em segundo lugar, essa afirmação nos indica que nada foge ao controle do Senhor, nem mesmo os nossos pensamentos e emoções. Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive daquilo que insiste em roubar a nossa paz. Por fim, essa afirmação indica a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Portanto, é maravilhoso confiar no Senhor, que tem todo o poder e que nos ama incondicionalmente, preparando um descanso que começa aqui no coração daquele que deposita a sua fé, veja, e perdurará para todo sempre na glória do céu. Antes de encerrar, devemos atentar para o exemplo dos hebreus no passado quanto ao culto na antiga aliança. E então devemos nos perguntar: o que nos motiva a irmos ao culto ao Senhor em nossas igrejas? Se a motivação é por conta de uma fé viva em Jesus e em sua obra, com certeza estaremos ou estamos com a motivação certa. Portanto, adorar a Deus não se trata de um dia específico, mas de uma motivação certa, ou seja, a fé. Desta forma, precisamos aprender com as faltas e falhas que os israelitas cometeram no passado. Veja, infelizmente, muitas pessoas atualmente não rejeitam Jesus Cristo somente em bases filosóficas, mas também em bases morais. Muitos rejeitam a palavra de Deus porque têm um amor muito maior pelo pecado. E seu amor pelo pecado exige negação à palavra de Deus e à verdade revelada nela. Essa foi a mesma atitude encontrada naquela geração israelita. Veja,
coração duro que o autor sinceramente espera que a gente evite, que a igreja, que nós como cristãos evitemos. Ao comentar Hebreus capítulo 4, verso 12, o Dr. Thomas Constable diz que depois que morrermos ou experimentarmos o arrebatamento, Deus fará uma autópsia, isso mesmo, uma autópsia espiritual em nós no tribunal de Cristo. Ele examinará nossas atitudes e motivos mais íntimos. O bisturi que ele usará é a sua palavra. Para ele, muitos cristãos usam esse versículo para mostrar que Deus, veja, julgará os incrédulos com sua palavra penetrante. Mas, no contexto, se você observar bem, tanto o versículo anterior como o posterior, ele se refere a Deus julgando os crentes para determinar nossas recompensas. Por isso, devemos ter em mente que Jesus, aquele que entrou no santuário de Deus, descansando de suas obras, é o perfeito mediador entre Deus e o homem, pois enfrentou todos os nossos cansaços e fadigas e, sem pecado, consumou a sua obra na cruz. Ele é tanto o ser humano perfeito quanto a verdadeira imagem do Deus perfeito. Por essa razão, podemos nos aproximar dele com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O descanso que Deus desejou ou deseja para seu povo transcende o temporal e alcança o eterno. Ele é efetuado pelo Evangelho. Em Jesus, portanto, entramos no verdadeiro descanso prometido por Deus. Eu finalizo perguntando: nossos encontros como igreja têm sido uma expressão viva de nossa fé? Poderia contar um testemunho sobre isso? Você tem descansado no Senhor quando enfrenta situações de dores e sofrimento? É fácil confiar em Deus? Me responda. Como a crença na vida eterna em Jesus impacta em sua vida? Você tem anseio pelo céu? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo e aí você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular e computador. E não só você vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 4 e o tema foi um repouso para o povo de Deus. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, que frequentam o canal, mas não participam de nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. E aí, dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, mesmo que ela seja contrária a tudo que foi dito aqui. Pois assim o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. E ele então compartilha com outras pessoas que nós não temos acesso. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais. E assim você me ajuda a divulgar esse material para mais pessoas. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.